Hello, amados! Então, agora que nós já vimos a teoria da segunda parte do capítulo 3, acompanhem comigo a resolução dos exercícios das atividades que se encontram a partir da página 53. Então, o exercício 13 fala assim: uma pequena esfera é abandonada do repouso de uma altura de 125 metros acima do Sol. Desprezando a resistência do ar e considerando que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, determine a. O tempo que a esfera leva para atingir o solo. Bom, então, a princípio, antes de nós iniciarmos os exercícios, vale lembrá-los que esta parte do capítulo 3 está tratando dos movimentos verticais e este exercício trata de um movimento vertical de queda livre. Então, vamos analisar no enunciado quais são as informações que ele nos fornece. Bom, a primeira informação que o enunciado nos fornece é que ele fala que a esfera é abandonada do repouso. E o que isso significa? Que se a esfera é abandonada do repouso, a velocidade inicial é de 0 metros por segundo. A segunda informação que o enunciado nos fornece é que ele fala que a altura é de 125 metros, ok? Que a esfera foi lançada. Então, o ΔH é igual a 125 metros. E aqui vale ressaltar que ΔH é exatamente igual a ΔS. O que era o ΔS? É o deslocamento escalar. Então, aqui nessa parte do capítulo 3, o ΔS vai equivaler ao nosso ΔH. Lembrando que H se refere à altura. Então, ΔH, variação de altura. E aí ele também fala que é para a gente considerar a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente vai precisar sempre lembrar nos movimentos verticais se a trajetória está orientada para baixo ou para cima. Então, nesse caso, a trajetória ela está orientada para baixo, por quê? Porque ele fala que a esfera é abandonada, então a esfera ela está caindo. Se ela está caindo, a trajetória é orientada para baixo e, consequentemente, a gente adota como positivo a aceleração da gravidade. Aí vocês me perguntam, quando que eu vou adotar a aceleração da gravidade como sendo negativa? Se o exercício estiver falando que algum corpo foi lançado para cima. Então, trajetória orientada para cima, a gente considera a aceleração da gravidade como sendo negativo, que não é o caso deste exercício, ok? Então, com essas informações agora, a gente consegue descobrir qual é o tempo que a esfera leva para chegar até o solo a partir da fórmula da função horária do espaço adaptada para os movimentos verticais. Por que eu falo adaptada? Porque no lugar onde tinha ΔS, agora vai ser ΔH. Ok? Então, o que me diz a função horária do espaço adaptada para os movimentos verticais? Que a variação de altura é igual à velocidade inicial vezes o tempo, que é o que nós queremos saber, mais ou menos a aceleração da gravidade vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Aqui, esse mais ou menos é para a gente sempre analisar se a trajetória está sendo orientada para baixo ou para cima. Como nesse caso a trajetória está orientada para baixo, aqui a gente vai colocar o sinal positivo, certo? Então, qual é o valor de ΔH? 125 metros, igual a 0 metros por segundo, que é a nossa velocidade inicial, vezes o tempo que a gente quer saber, mais, por causa que a trajetória está orientada para baixo, 10 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa aceleração da gravidade, vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Aqui, a gente já consegue anular essa primeira parte da fórmula, porque 0 metros por segundo vezes tempo, qualquer coisa vezes 0, é 0. Então, aqui a gente já consegue anular. E pensando na análise dimensional, como eu sempre venho enfatizando isso, o que a gente já consegue anular na análise dimensional?
esse metros, que está de um lado da igualdade, com este metro, que está do outro lado da igualdade. Então, fazendo essa análise dimensional, o que vai sobrar para a gente continuar a realizar esse cálculo? Que 125 é igual a 10 dividido por 2, 5, ok? Aí, agora, vamos voltar na análise dimensional. Se eu anulei esse metro, lembra que eu expliquei na aula anterior de resolução dos exercícios, da primeira parte do capítulo 3, que quando eu anulo alguma unidade de medida no numerador, a unidade de medida que estava no denominador, eu vou fazer a operação inversa para ela passar para o numerador. Então, se essa unidade de medida era segundo ao quadrado, como que eu vou fazer para passar ela para o numerador? Pensando que aqui esse metro eu já anulei. Passando como S elevado a menos 2, ok? A operação inversa desse mais 2, né, que está no expoente do S, é passar para o numerador com um menos. Então, fica 5 da divisão do 10 dividido por 2, S elevada a menos 2, porque essa unidade de medida estava no denominador, e agora eu passei para o numerador pensando que essa daqui já foi anulada. E aí, continuando, fica vezes tempo ao quadrado, ok? E aí, agora, como a gente quer saber o tempo, a gente vai isolar o t quadrado e passar esse 5 vezes segundo elevado a menos 2, dividindo o 125. Então, vai ficar que t ao quadrado é igual a 125 dividido por 5 vezes segundo elevado a menos 2. Então, t ao quadrado é igual a 125 dividido por 5 é igual a 25. Aí agora, vamos realizar de novo a análise dimensional. Vocês concordam que depois que eu realizei essa divisão, essa unidade de medida segundo elevado a menos 2 agora passa para o numerador de novo, pensando que já não tem mais uma razão. Então, agora o processo inverso de segundo elevado a menos 2 é segundo ao quadrado de novo. Então, fica que t ao quadrado é igual a 25 segundos ao quadrado, ok? Agora, o que a gente vai precisar fazer? Tirar a raiz do tempo ao quadrado, ok? Então, fica que tempo é igual a raiz de 25 segundos ao quadrado. Só copiei essa segunda parte. E aí, o que eu vou precisar fazer? E agora, realizando a última análise dimensional do exercício, eu consigo também anular esse quadrado do segundo com a raiz quadrada, ok? Então, fica que a raiz de 25 é igual a 5 segundos, pensando que o quadrado desse segundo foi anulado com a raiz quadrada, certo? Então, o tempo que a esfera leva para atingir o solo é de 5 segundos. Então, o item B fala assim: qual é a velocidade da esfera ao atingir o solo? Bom, a gente já sabe que a velocidade inicial é de 0 metros por segundo, porque ela parte do repouso, que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado positivo, pensando na orientação da trajetória, e que o tempo é de 5 segundos que nós acabamos de calcular. Então, para a gente saber qual é a velocidade da esfera quando ela atinge o solo, é só a gente substituir na função horária da velocidade, que diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais ou menos a aceleração da gravidade vezes o tempo. Aqui a gente já sabe que a gente vai substituir pelo sinal de mais, ok? Então, a velocidade final vai ser igual à velocidade inicial, que é de 0 metros por segundo, mais 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da nossa aceleração da gravidade, vezes 5 segundos, que é o nosso tempo, ok? Então,
0 metros por segundo eu consigo anular. E aí, o que vai sobrar? 10 metros por segundo ao quadrado vezes 5 segundos. Eu consigo anular o quadrado desse segundo com esse segundo, fazendo análise dimensional e realizando a multiplicação de 10 metros por segundo vezes 5, que é o que sobrou da nossa análise dimensional, a gente acha que a velocidade final é de 50 metros por segundo, ok? Bom, então agora nós vamos para o exercício 14 do Mais Enem, que vai trabalhar a competência H18, que fala assim: nos parques temáticos, um brinquedo muito disputado é o elevador. Nele, as pessoas despencam de uma altura de aproximadamente 70 metros. Na subida, os assentos movimentam-se com velocidade constante de 4,5 metros por segundo e param quando atingem uma altura de 70 metros. Aí é pura adrenalina, caem em queda livre por 35 metros, para então serem freados gradativamente até chegarem ao solo. Desprezando as perdas por atrito e considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, podemos dizer que a velocidade ao final da queda livre em km por hora é de aproximadamente 95 km por hora. Então, anotem que a alternativa correta é a letra D. E nós vamos ver o porquê disso. Bom, a princípio, antes da gente realizar este exercício, a gente deve se atentar em alguns detalhes. A primeira coisa é que, se nós formos analisar, o exercício ele tem dois momentos. O primeiro momento é quando o elevador está subindo, então o primeiro momento é o momento de subida, e o segundo momento começa a partir do instante em que o elevador chega na sua altura máxima, e aí ele está em repouso e depois ele despenca, ok? Então, o segundo momento é o momento de descida. E como o exercício quer saber qual é a velocidade ao final da queda livre, a gente só vai poder considerar o momento de descida, ou seja, o segundo momento. Isso significa que o momento em que o elevador está subindo, nós não vamos poder considerar neste exercício, ok? Então, com isso, a gente consegue saber que a velocidade inicial é de 0 metros por segundo, ou seja, o elevador ele parte do repouso quando ele chega na sua altura máxima. Então, quando o elevador está na sua altura máxima, ele está em repouso e aí depois ele cai em queda livre, tá? Então, com isso também a gente já consegue saber que a aceleração da gravidade a gente vai considerar como sendo mais 10 metros por segundo ao quadrado. E por quê? Porque a trajetória está orientada para baixo, visto que deve ser considerado somente o momento da descida, que acontece o movimento de queda livre, que é o que ele pede. E a variação de altura a gente vai considerar como sendo 35 metros, que é a altura que os assentos do elevador caem em queda livre, ou seja, a altura que ele cita de 70 metros nós não vamos usar ela, ok? Então agora, com esses valores, nós conseguimos substituir na equação de Torricelli. E por que nós vamos utilizar essa fórmula? Porque não é fornecido nenhum valor de tempo e ele também não pede nada a respeito de tempo. Então, só para lembrá-los, a equação de Torricelli nós sempre vamos utilizar quando não é fornecido nenhuma informação de tempo e o enunciado também não pedir nada a respeito de tempo, ou seja, é uma equação que independe do tempo, ou seja, não depende do tempo. E o que me diz a equação de Torricelli? Que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação de altura. E aqui a gente vai utilizar na fórmula o sinal de mais
pensando que a gente está considerando somente o momento de descida, ou seja, a trajetória está orientada para baixo. Então, a velocidade final ao quadrado é igual a 0 metros por segundo ao quadrado, que é a velocidade inicial, que é quando o elevador está em sua altura máxima, e 0 elevado ao quadrado, a gente já consegue anular, que é 0. Mas, visando que a trajetória está orientada para baixo, 2 vezes 10 metros por segundo ao quadrado vezes 35 metros. Então, a velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes 10, 20 metros por segundo ao quadrado vezes 35 metros. Aí, 20 vezes 35, 700. Agora, vamos realizar a análise dimensional dessas unidades de medida que tem na fórmula. Vamos lá. Metros vezes metros é metro ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Então, a velocidade final ao quadrado é 700 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Só que o exercício não acaba aqui, porque a gente vai ter que tirar a raiz desse quadrado. Então, fica que a velocidade final é igual a raiz de 700 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. Aí, qual que é a raiz de 700? É de aproximadamente 26,46. Agora, a gente vai realizar a análise dimensional das unidades de medida que estavam na raiz. Então, metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado. Tanto o quadrado do metro quanto o quadrado do segundo, a gente consegue anular com o quadrado da raiz, tá? Da raiz quadrada. Então, anulando o quadrado do metro e do segundo, a gente tem metros por segundo. Então, a velocidade final é de 26,46 metros por segundo. Só que a resposta, ele quer saber em quilômetro por hora. Então, a gente vai precisar multiplicar este valor por 3,6. E realizando essa multiplicação, a gente acha que a velocidade final é de 95,25 km por hora, ou aproximadamente, a gente consegue achar que a velocidade final é de 95 km por hora, que é a alternativa D. Bom, então o exercício 15 agora diz assim: uma bola é arremessada para baixo do alto de um edifício, com velocidade de 10 metros por segundo, chegando ao solo com velocidade de 40 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e considerando que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine, na letra A altura do edifício. Bom, quais são os dados que o enunciado nos fornece que serão úteis para nós calcularmos a altura do edifício? A velocidade inicial, que é igual a 10 metros por segundo, e a velocidade final, que é igual a 40 metros por segundo. Além disso, ele pede para considerar a aceleração da gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Como ele fala que a bola é arremessada para baixo, a gente vai considerar como positivo o valor da aceleração da gravidade. Lembrando, a gente considera como positivo quando a trajetória está orientada para baixo. E aí, como ele não fornece nenhum dado a respeito de tempo e ele também não quer saber nada sobre tempo, a gente vai calcular a altura do edifício através da equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação de altura, que é o que a gente quer saber. Então, velocidade ao quadrado. Qual é o meu valor de velocidade? 40 metros por segundo. Então,
40 metros por segundo elevado ao quadrado é igual. Qual é o meu valor da velocidade inicial? 10 metros por segundo. Então, 10 metros por segundo também elevado ao quadrado por causa da fórmula, mais 2 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da aceleração da gravidade, e o mais, que é por causa da orientação da trajetória, vezes a variação de altura, que é o que a gente quer saber. Então, a primeira coisa que a gente consegue fazer é isso. 40 elevado ao quadrado, 1.600. Só que esse quadrado ele está elevado tanto ao valor numérico quanto também à unidade de medida. Então, metro por segundo elevado ao quadrado fica metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E isso fica igual 10 elevado ao quadrado, 100. Metro elevado ao quadrado, metro ao quadrado. Segundo elevado ao quadrado, segundo ao quadrado. Mais 2 vezes 10, 20. 20 o quê? Metros por segundo ao quadrado vezes a variação de altura. Então, agora, o que a gente consegue fazer? A gente consegue passar essa parte da fórmula para o outro lado da igualdade, para ficar separado, né, dessa outra parte que tem a multiplicação. Então, 1.600 metros ao quadrado por segundo ao quadrado é igual a 100 metros ao quadrado por segundo ao quadrado. O que a gente vai fazer com esse 100? Passar para o outro lado da igualdade negativo, pensando que aqui estava positivo. Então, 1.600 menos 100, 1.500. 1.500 o quê? Metro ao quadrado por segundo ao quadrado. Aqui, ó, como as unidades de medida aqui se igualam, como assim se igualam? São as mesmas, então, e é uma subtração, aqui fica a mesma unidade de medida, tá? É como se fosse 4x menos 2x, que é igual a 2x. Então, a unidade de medida continua sendo metro ao quadrado por segundo ao quadrado. E isso é igual. Agora vamos para essa segunda parte da fórmula. 20 metros por segundo ao quadrado vezes a variação de altura. Agora vamos realizar a análise dimensional com as unidades de medida que nós temos. Esse metro ao quadrado, a gente consegue anular o quadrado do metro com este metro que está do outro lado da igualdade. E o segundo ao quadrado, a gente consegue anular com outro segundo ao quadrado, pensando que estão cada um de um lado da igualdade, ok? Então, quais são as unidades de medida que sobraram? Só o metro, ok? Então, como que vai ficar? 1.500 metros igual a 20 vezes ΔH. E como a gente quer saber a variação de altura, a gente vai fazer o que com esse 20, que estava multiplicando, passar para o outro lado da igualdade dividindo. Então, a variação de altura vai ser 1.500 metros dividido por 20. Anula esses dois zeros, então fica que 150 dividido por 2, aí a gente acha que a variação de altura é de 75 metros. Bom, então agora na letra B ele pede para a gente calcular o intervalo de tempo que a bola leva para atingir o solo. E o que a gente já consegue saber de cara? Que como ele quer saber alguma coisa sobre tempo, a gente não vai poder utilizar a equação de Torricelli, ok? Lembrando que a equação de Torricelli a gente só utiliza quando não depende do tempo. E aqui nós dependemos do tempo. Então, para a gente calcular esse intervalo de tempo, quais são os dados que o enunciado fornece para a gente?
que a velocidade inicial é de 10 metros por segundo, a velocidade final é de 40 metros por segundo e a aceleração da gravidade é de mais 10 metros por segundo ao quadrado, pensando que a bola está sendo arremessada para baixo, ou seja, a orientação da trajetória para baixo, a aceleração da gravidade é positiva. Então, para a gente calcular o intervalo de tempo, aqui a gente vai utilizar a função horária da velocidade, que diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial, mais ou menos a aceleração da gravidade vezes tempo, que é o que a gente quer saber. Qual é a velocidade final? 40 metros por segundo, igual a velocidade inicial, que é de 10 metros por segundo, mais, por causa da orientação da trajetória, tá? A gente considera o valor da aceleração da gravidade positivo, que é de 10 metros por segundo ao quadrado, vezes tempo, que é o que a gente quer saber. De cara, o que a gente consegue fazer? Passar esse mais 10 metros por segundo para o outro lado da igualdade, negativo. Então, 40 metros por segundo menos 10 metros por segundo, 30 metros por segundo, ok? E aí, 30 metros por segundo igual a 10 metros por segundo ao quadrado vezes tempo, ou seja, só copiei a outra parte da fórmula. Então, agora vamos fazer a análise dimensional antes de nós continuarmos os nossos cálculos. Metros por segundo e metros por segundo ao quadrado. O que a gente consegue anular? Este metro com este metro e este segundo com o quadrado deste segundo. E qual a unidade de medida que sobra? Segundo a menos 1. Por quê? Porque lembra quando eu anulo o metro que está no numerador, eu passo a unidade de medida que está no denominador com a operação inversa. Então, como aqui só tem segundo, é como se ele tivesse elevado a primeira. E aí, eu fazendo a operação inversa para ele passar para o numerador, pensando que aqui não tem mais nada e eu não posso deixar ele mais no denominador, eu passo ele para o numerador elevado a menos 1. Então, fica segundo a menos 1 aqui, ok? Então, agora, o que a gente vai precisar fazer? Isolar o tempo. Então, para isolar o tempo, a gente vai ter que passar os 10 segundo elevado a menos 1 que estava multiplicando, dividindo no 30. Então, como vai ficar? Que o tempo é igual a 30 dividido por 10 segundos a menos 1. 30 dividido por 10, 3. Aí agora, como a gente já realizou essa divisão, a gente vai precisar de novo passar o segundo ao menos 1 para o numerador realizando a operação inversa. E agora, qual que é a operação inversa de segundo a menos 1? Passar para o numerador como segundo elevada a primeira. E segundo elevado a primeira, a gente não precisa mostrar esse 1 positivo. Então, a gente acha que o intervalo de tempo que a bola leva para atingir o solo é de 3 segundos, ok?